Olá a todos! Hoje vamos preparar um frango de R$50, um de R$250 e um de R$500. Para o primeiro, compramos um conjunto de ingredientes que custaram R$50. Primeiro, polvilhamos o frango com temperos e alho seco. Depois, abrimos um vidro de maionese e despejamos ele em toda uma tigela. Adicionamos mostarda, sal e misturamos bem. Enchemos uma seringa com essa mistura e o restante espalhamos sobre o frango. Colocamos o frango em um suporte. Injetamos a mistura dentro dele. Isso ajuda a marinar a carne, acelerando o processo. Pronto, então colocamos o frango no forno. Ajustamos a temperatura para 200 graus. E esperamos até assar bem. Pronto, então retiramos do forno. Esse foi o frango mais normal que fizemos. Acho que todo mundo já experimentou um frango assim. Provamos a parte mais saborosa, a coxa. Obviamente, ficou muito bom. Os próximos ingredientes custaram R$250. Compramos farinha, frango, ayran, xarope de milho, figos da Índia, 10 litros de óleo e temperos. A base da marinada foi o ayran. Para preparar a marinada, abrimos as garrafas de ayran e as despejamos em um pote de vidro alto. Para deixar picante, adicionamos pimenta malagueta. E para temperar melhor, adicionamos pimenta preta e gengibre seco. Nós salgamos e misturamos a marinada. Enchemos a nossa seringa e recheamos o peito do frango. E as coxas. Depois colocamos o frango em uma tigela e despejamos o restante da marinada sobre ele. Nós o viramos de barriga para baixo para que a maior parte da carne estivesse em contato com a marinada. E para penetrar bem, deixamos o frango na geladeira por 5 horas. Em seguida, despejamos farinha de trigo em uma cuba gastronome. Pegamos o frango, escorremos o excesso da marinada e o colocamos na cuba. Espalhamos a farinha sobre ele. Adicionamos água à tigela com a marinada para aumentar seu volume. E devolvemos o frango à tigela, tendo certeza que ele ficasse completamente coberto pelo líquido. Passamos ele mais uma vez na farinha. E fizemos a mesma coisa uma terceira vez. Pronto. Então chegou a hora de encher o caldeirão com óleo. Tampamos ele para que esquentasse mais rápido. Cortamos um pouco de madeira. E acendemos o fogo. Então colocamos o frango no óleo em uma temperatura média. O óleo nem tinha fervido ainda. Fizemos isso porque uma quantidade tão grande de carne precisa de mais tempo para cozinhar por dentro. Depois de 20 minutos, retiramos o frango do caldeirão. Pronto. Acho que nem todo mundo já comeu um frango assim. Parecia bem crocante. Mas você não acha que nós esquecemos os nossos figos da Índia, não é mesmo? Preparamos um molho agridoce com eles. Nós cortamos a fruta ao meio, pudemos ver que a polpa estava madura. Nós cortamos todos os figos. Como a fruta estava madura, a polpa saiu facilmente com a ajuda de uma colher. Colocamos tudo em uma panela e esprememos o suco de um limão por cima.
Colocamos um pouco de água. Fervemos tudo por cerca de 10 minutos. E acrescentamos xarope de milho. Mexemos bem com uma espátula. E depois engrossamos com um amido. O molho está quase pronto, só falta peneirá-lo para tirar todas as sementes. Pronto, nosso molho tropical agridoce ficou pronto. Cortamos um pedaço do nosso frango crocante. O mergulhamos no molho e provamos. Ficou delicioso. Então passamos para os ingredientes de R$500. Compramos alcachofras, molho shoyu, mel com trufas, vinho tinto, trufas, couves de bruxelas, mini pimentões, mini cenouras, cogumelos zenryugi, caviar, creme de leite e ouro comestível. Claro que era uma folha de ouro falsa, R$500 não seria suficiente para comprar uma de verdade. A coisa mais incomum que compramos foi esse frango azul. Ele é de uma raça chamada galinha chinesa sedosa. Eles têm pele azul e ossos pretos. Começamos com a marinada. Despejamos vinho tinto em uma tigela. Molho shoyu, para deixar a marinada mais salgada. E para adoçar usamos mel com trufas. Colocamos uma colher. E mexemos bem até o mel dissolver. Como fizemos antes, injetamos a marinada no frango. E depois mergulhamos ele na tigela com a marinada. Deixamos descansar por 5 horas na geladeira. Depois colocamos o frango em um saco plástico, que selamos a vácuo. O frango ficou pronto para o banho-maria. Nós também cortamos as pontas das mini cenouras. Nós colocamos dentro de um saco plástico. E selamos a vácuo. Repetimos o mesmo processo às couves de bruxelas e os mini pimentões. Tudo pronto. Então despejamos água quente no nosso marmiteiro elétrico. Colocamos tudo dentro da cuba. Ajustamos para uma temperatura constante de 70 graus. Depois de 10 minutos, retiramos as couves de bruxelas e os pimentões. E depois de mais 5 minutos, as cenouras. Despejamos óleo em uma frigideira e colocamos todos os legumes dentro dela. Nós os fritamos em fogo alto por alguns minutos. E depois adicionamos cogumelos zenryugi. Quando os vegetais começaram a dourar, adicionamos um pouco de vinho tinto, um pouco de mel com trufas, sal e misturamos bem. Pronto. Em seguida preparamos alguns pães trufados. Precisamos de farinha, água quente, sal e tiramos uma trufa negra do frasco. Não é a trufa mais cara, mas para preparar scones não faria sentido usar uma trufa muito cara. Ralamos a trufa. Acrescentamos um pouco de azeite de oliva, misturamos Pronto. Nós cortamos a massa em 6 pedaços iguais. Cobrimos todos eles com farinha. Os esticamos com rolo de massa. Usamos um aro inox para cortar a massa em uma forma perfeitamente redonda. Preparamos 6 pãezinhos. Depois nós os fritamos na frigideira. Quando a massa começou a inchar, nós a viramos.
Colocamos os pãezinhos prontos em um prato e cobrimos com uma toalha para que continuassem macios. Fizemos a mesma coisa com todos os pães. Pronto. Em seguida, preparamos um patê de alcachofras. Abrimos a lata e vimos que as alcachofras já estavam descascadas, do jeitinho que a gente precisa. Despejamos tudo em uma tigela. E usamos o liquidificador de imersão para triturar tudo. Acrescentamos sal e creme de leite. Batemos tudo novamente com o liquidificador. Colocamos o patê quase pronto em um prato. Ligamos um gerador de fumaça e o acendemos. Tampamos o prato para concentrar bastante fumaça em volta do patê. Esperamos cerca de 15 minutos para que o aroma da fumaça fixasse. E então nosso patê de alcachofras aromatizado com fumaça ficou pronto. O frango foi cozido por 4 horas em banho-maria e já estava pronto. Nós abrimos o saco plástico e colocamos o frango em um prato. Então chegou a hora de decorar o frango com ouro. Como ele ainda estava úmido, a folha de ouro colou facilmente. E ajudamos com o pincel. Depois cortamos a folha em pedaços menores e cobrimos todos os espaços vazios com elas. Passamos o nosso frango dourado para um prato maior. Servimos o nosso patê de alcachofras e os mini legumes. Além disso, nós lemos em um livro de receitas que o caviar combina muito bem com frango, então abrimos um lado de caviar vermelho e colocamos em um vidro pequeno. E acrescentamos nossos scones de trufas. Com R$500 nós preparamos não apenas o frango, mas sim uma refeição completa. Mas como vamos comer isso? Colocamos o patê de trufas em um scone. Acrescentamos os legumes. E mais importante, pegamos um pedaço do frango. E colocamos no pão. A carne desse frango é muito mais escura e espessa. Cortamos mais alguns pedaços. E finalmente um pouco de caviar vermelho. Criamos um belo taco. Olá a todos! Desta vez nós faremos pizzas em 1 minuto, 1 hora e 1 dia. Venha conferir! Vamos preparar uma pizza em 1 minuto. Nós levamos a frigideira ao fogo. Colocamos a massa de pizza e adicionamos o ketchup. Enquanto a massa aquecia, nós picamos o presunto em tiras. E o espalhamos sobre a pizza. Ralamos um pouco de queijo. E tampamos a frigideira. Esperamos o queijo derreter e a pizza de 1 minuto ficou pronta. Ela não está tão bonita, então decidimos fatiá-la. Hora de provar. A pizza de 1 minuto tem um gosto de uma pizza comum. Nada demais. Vamos direto para a segunda pizza. Tivemos 1 hora para prepará-la. Começamos com a massa. Em uma tigela colocamos a farinha, o açúcar, sal e o fermento seco. Misturamos tudo. Adicionamos água quente
e mexemos. Depois colocamos a tigela em uma batedeira. Adicionamos um pouco de azeite e um pouco de farinha. Posicionamos a batedeira e a ligamos. Deixamos a batedeira fazer o trabalho dela por 10 minutos e a massa ficou pronta. Nós deixamos a massa na tigela para deixá-la descansar. Enquanto isso, preparamos o molho. A base do nosso molho foi a polpa de tomate. Colocamos 4 colheres de sopa da polpa em uma panela. Adicionamos água e mexemos até a mistura ficar líquida. Polvilhamos um pouco de manjericão seco. Adicionamos azeite, sal e mexemos tudo pela última vez. E o molho ficou pronto. A nossa pizza foi de marguerita. Para preparar o recheio, nós precisamos cortar alguns tomates cereja. A massa cresceu, nós precisamos sová-la. Separamos um pedaço de massa. Despejamos um pouco de farinha sobre a mesa e esticamos a massa sobre ela. Com o rolo, nós definimos o diâmetro desejado para a massa. Colocamos a massa em uma assadeira. Colocamos o nosso molho de tomate e espalhamos uniformemente. Ralamos um pouco de queijo por cima. E acrescentamos os tomates cereja. Nós precisamos também de um pouco de azeite de oliva. Nós os pincelamos sobre as bordas da pizza para que elas ficassem bem crocantes. Levamos ao forno a 200 graus. Esperamos 15 minutos. E a nossa pizza de 1 hora ficou pronta. Nós as fatiamos. E chegou a hora de provar. Essa pizza ficou ainda muito mais saborosa, mas não tá uau. Então nós demos início à nossa terceira e última pizza, a de 1 dia. O tempo já está correndo. Nós finalmente terminamos de construir o nosso forno a lenha, então foi nele que nós assamos a melhor das pizzas. A propósito, não só temos um forno, mas também um defumador. A gente também vai usar ele. Nós começamos preparando o presunto. Nós limpamos a carne. Pegamos um copo de água. Adicionamos 3 colheres de chá de açúcar mascavo e a mesma quantidade de sal. Mexemos para dissolver completamente o sal e o açúcar. Colocamos essa salmoura em uma seringa e a injetamos em vários pontos da nossa carne. Pronto! Medimos o comprimento da carne e cortamos o plástico no tamanho certo. Selamos um dos lados e colocamos nosso pedaço de carne dentro dele. Embalamos a vácuo. E deixamos marinar na geladeira por 5 horas. Enquanto isso, preparamos linguiças italianas. Para isso, precisamos de 2 tipos de carne, bovina e suína. Nós limpamos as carnes. E as fatiamos. Depois cortamos em pedacinhos menores. Por fim, com a ajuda de 2 cotelas, nós picamos a carne. Esse é um processo mais demorado e difícil do que usar um moedor de carne, mas eu gosto mais da forma como a carne fica sendo picada assim.
Pronto. Colocamos um mix de pimenta em um pilão e o socamos. Despejamos sobre a carne. E também acrescentamos páprica, pimenta em flocos, sementes de mostarda. Colocamos erva doce no pilão e também a socamos, a fim de intensificar o seu sabor. E colocamos na carne. Salgamos bem. Esmagamos o alho. Descascamos. E picamos. Acrescentamos sobre a carne. Misturamos bem com as mãos, até que todos os temperos fossem dissolvidos e absorvidos pela carne. A carne pronta levamos ao moedor, mas não precisa ser moída, mas sim rechear as nossas linguiças. Para ter uma película que revestisse as linguiças, nós usamos tripas naturais. Nós as encaixamos e puxamos sobre o bico do moedor. E a recheamos. Quando a linguiça ficou completamente recheada, nós a fechamos. Nós amarramos a linguiça em vários pontos com um fio, para que elas tivessem um tamanho e aparência característica. Foi essa a quantidade de linguiças que tivemos no final. Nós a penduramos em uma barra de ferro. E a colocamos no defumador. Abrimos o forno. Colocamos algumas brasas, álcool seco e o acendemos. Nós cobrimos o álcool seco com as brasas e as deixamos queimar. Assim que o fogo começou a queimar, jogamos algumas lascas de madeira por cima. Assim elas vão emitir mais fumaça. Fechamos o forno e verificamos o defumador, para ter certeza que a fumaça estava chegando até as linguiças. Está tudo certo, então fechamos o defumador. Um pouco mais tarde, colocamos algumas lascas de madeira em uma tigela de ferro e colocamos sobre as brasas. Dessas formas, as lascas queimariam de uma forma mais lenta. Para o molho, pegamos alguns tomates frescos. Fizemos cortes cruzados na casca. Em seguida, colocamos eles em água fervente. Após alguns minutos, a casca dos tomates já pode ser removida com facilidade. Depois colocamos os tomates em um pote de vidro. Adicionamos um pouco de manjericão e picamos tudo com liquidificador de imersão. Descascamos uma cebola grande. E a picamos em cubos pequenos. Levamos uma frigideira ao fogo, despejamos óleo e fritamos a cebola. Colocamos nossa mistura de tomate e manjericão e mexemos.
Esmagamos dentes de alho com uma faca. E picamos. Depois adicionamos ao molho. Abrimos um vidro de tomates secos. Pegamos eles. Os picamos bem. Adicionamos muita páprica e uma mistura de ervas italianas para dar cor, e misturamos o molho. Por último, adicionamos o sal e deixamos ferver por mais alguns minutos. E o molho ficou pronto. A carne para o presunto já estava marinada, então nós abrimos o plástico. Colocamos pimenta malagueta em um pilão. E assocamos. Acrescentamos mostarda seca, ervas e sementes de gergelim. Misturamos todos os temperos com uma colher. E depois colocamos tudo sobre a carne, distribuindo uniformemente. Colocamos a carne no forno. Adicionamos água no fundo de uma assadeira para evitar que a carne secasse. E programamos o forno a 70 graus, por 6 horas. Então, nós preparamos uma mussarela caseira. Despejamos 4 litros de leite caseiro em uma panela. E o aquecemos até ficar quente o suficiente. Adicionamos vinagre aos poucos. E depois de alguns minutos o leite coalhou, se separando do soro. Nós o tiramos da panela com as mãos e esprememos o excesso de líquido. Em seguida aquecemos o soro de leite até que ficasse bem quente. Acrescentamos sal. Quando o soro ferveu, colocamos o queijo de volta na panela. Nós aquecemos o queijo no soro do leite quente e o esticamos. A mussarela já está quase pronta. Colocamos gelo em uma panela com água. E jogamos o queijo na água fria para esfriá-lo. Agora sim a nossa mussarela caseira ficou pronta. Então chegou a hora de fazer a massa da pizza. Despejamos água morna em uma tigela. Desfizemos o fermento úmido. Adicionamos um pouco de açúcar e farinha. Misturamos tudo. E deixamos a massa crescer em um local quente. Enquanto isso, cortamos um pouco de lenha. Abrimos o forno. Colocamos a lenha. E acendemos.
Antes de fazer a pizza, a gente precisa esquentar bem esse forno. A massa já cresceu. Acrescentamos manteiga. E misturamos bem. Aos poucos, adicionamos mais farinha. Misturamos a massa primeiro com uma espátula. E depois com as mãos. A massa ficou pronta, mas ainda assim a colocamos em um local quente para que ela crescesse um pouco mais. Colocamos um pouco mais de lenha no fogo. O presunto artesanal também ficou pronto, então os fatiamos. As linguiças já estão bem defumadas e prontas. Então também fatiamos. Nós polvilhamos um pouco de farinha na mesa e separamos a quantidade certa de massa. Primeiro achatamos com as mãos e depois esticamos com o rolo. Colocamos o molho e espalhamos pela superfície da massa. Acrescentamos as fatias de presunto. Pegamos pedaços de mussarela e também distribuímos sobre a pizza. E por cima colocamos nossas linguiças italianas apimentadas. Espalhamos as brasas no forno. Varremos as cinzas com uma vassoura. Pegamos a pizza e levamos ao nosso forno quente. A pizza assou muito rápido. Depois de 1 minuto, nós já tivemos que virá-la, porque a temperatura era mais alta do lado do carvão vegetal. As bordas começaram a inchar, o que significa que a massa já está assando. Nós levantamos a pizza, porque a temperatura é muito mais alta sobre o fogo. Nós a seguramos assim por 20 segundos e a retiramos do forno. Pronto, a fantástica pizza que levamos o dia todo para preparar ficou pronta. Nós a fatiamos.